Olá, meninos e meninas, como é que vocês estão? Espero que todos bem. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje o professor, em função de um compromisso, está fazendo essa aula gravada para que vocês possam compreender o conteúdo e continuar o processo de aprendizagem em filosofia de vocês, tá bom? O nosso título da aula vai ser Filosofia Ética para além da Europa. E para a gente compreender o que é filosofia ética, a gente vai ter que entender alguns conceitos para a gente compreender um pouco melhor e aí, consequentemente, entender toda a ideia da aula de hoje. Então vamos lá. Primeira pergunta. Você sabe o que é ética? Se você tem alguma ideia do que é ética, você já ouviu falar sobre ética, anota aí a sua ideia no seu caderno, ok? Anota aí, dá uma pausa no vídeo, anota e depois você continua para compreender o que nós estamos falando aqui na aula. Então vamos lá. Para o senso comum, a, a ética está relacionada à reflexão pessoal de cada um de nós, né? A capacidade que cada um de nós tem de pensar e dessa forma compreender, né? Buscar os princípios, compreender os princípios que valorizam as boas condutas, né? São aqueles valores que promovem a vida boa para todos. Ou seja, são os bons comportamentos, ou os comportamentos que fazem com que a gente tenha uma vida legal juntos, né? Uma vida boa, uma vida harmoniosa, uma vida respeitosa, uma vida justa. E aí tem uma série de questões onde o senso comum fala e utiliza a expressão ética. Em filosofia, né, a gente estuda um pouco mais a fundo, porque para a filosofia, ética é uma área de estudo da filosofia, é uma área de análise, é uma área de debate, é uma área de estudo mesmo, tá? Da filosofia. E é uma área que vem se desenvolvendo aí há 2.500 anos. Tá ok? Pensa bem. Então, o que é ética dentro da filosofia? Então, é uma área da filosofia que busca pensar criticamente sobre os costumes e os modos de ser. Né? Ela vai estudar os valores morais, os comportamentos humanos que nos fazem viver melhores juntos, resumidamente. Então, a ética é a ciência do comportamento humano e que estuda os valores morais que vão organizar, que vão reger esse comportamento. Vários filósofos já falaram sobre ética, né? Mas a gente vai começar com um filósofo chamado Aristóteles, e ele tinha uma máxima que é o seguinte: tanto o excesso quanto a falta são negativos. O Aristóteles escreveu lá no livro dele chamado Ética Nicômaco que a vida boa, né, a vida que garante a felicidade, a vida que faz com que a gente atinja o objetivo máximo, que é a felicidade, é uma vida equilibrada, é uma vida onde a gente não comete vícios nem por excesso, nem por falta. Daí a frase, tanto o excesso quanto a falta são negativos. Então, o Aristóteles, nesse livro que ele escreveu, né, chamado Ética Nicômaco, ele coloca que o que nos faz acima dos animais é justamente essa capacidade da gente entender como é que funcionam as nossas condutas com o objetivo de viver de maneira virtuosa. Né? Quem que é o virtuoso? O virtuoso é aquela pessoa que é equilibrada, que tem comportamentos equilibrados, nem exagerados, nem por falta.
tá? O objetivo aqui não é a gente se aprofundar muito na ética aristotélica, mas a gente entender o que o senhor Aristóteles quer dizer com essa construção, com essa reflexão sobre ética. Então, tanto o excesso quanto a falta desequilibram as nossas virtudes. O Aristóteles, para a gente entender, ele faz parte de algo que a gente chama de filosofia ocidental, ou seja, a filosofia construída pelo Ocidente. E aí é bom você buscar lá suas informações das aulas de geografia para entender que Europa, América, fazem parte do Ocidente. A gente tem depois do outro lado uma filosofia ou uma sociedade oriental e uma sociedade africana, uma sociedade australiana, ou seja, o mundo é dividido aí em várias áreas. Mas a filosofia ocidental se caracteriza por um continente, né, que é a Europa. E dentro dessa filosofia ocidental, a gente tem outros filósofos, como Nicolau Maquiavel, Immanuel Kant. E cada filósofo, à sua época, vão escrever reflexões sobre aquilo que vive, sobre o mundo que vive, e também sobre o que se considera ético ou não ético, dependendo aí do seu contexto histórico e social. Só para a gente pensar um pouquinho disso, Maquiavel, por exemplo, acreditava que a natureza humana, né, Maquiavel viveu na Itália, tá? Lá no finalzinho do século XV e comecinho do século XVI. Ele nasceu em 1468 e faleceu em 1527. Ele é italiano, escreveu um livro sobre filosofia política, chamado O Príncipe, e ele escreveu principalmente nesse livro a ideia de que seria a ética na política. Então, ética dentro da política para o Maquiavel, dita assim bem a grosso modo, é entendido pelo fato dos homens serem maus por natureza, né? A natureza humana ela é má. Então, se ela é má, o homem precisa de algo, uma regra, um rei, um príncipe, um governante que o conduza para o caminho do bem, né? Ou que o impeça esse ser humano de cometer atos violentos, atos de barbárie. Olha só, de novo a gente voltando a falar sobre barbárie, né? Civilização e barbárie. Como essa natureza humana não se altera ao longo da história, né? O homem não tem essa percepção dessa alteração na sua natureza humana, o homem é sempre mau e ele sempre vai precisar de alguém que o governe, alguém que cuide para que ele não cometa atos antiéticos. Então a ética do Maquiavel é essa. Olha só, passando aqui uma ambulância aqui do lado de novo. Já um outro filósofo chamado Immanuel Kant, né, um filósofo alemão que viveu no século XVIII, entre 1724 e 1804, ele defendia que os seres humanos são seres racionais e, por serem racionais, eles têm que agir com autonomia. Essa ideia de racionalidade e autonomia do Kant chega nas formulações básicas do chamado imperativo categórico, tá? Que é a ideia de que a gente tem duas regrinhas básicas, duas leis básicas, que são leis que a nossa razão nos põe para que a gente haja no mundo de maneira ética. E quais seriam essas duas regras? Uma ele chamou de fórmula da humanidade, né, que quer dizer que é o seguinte: age de tal forma que você enxergue no outro, né, que o outro seja tratado como humano, como fim e não como meio. Ou seja, é a ideia de que você não pode
se aproveitar do outro, a ideia de que você tem que pensar que o outro é tão humano quanto você e merece ser tratado da mesma forma que você. Segunda regrinha aí do imperativo categórico, segunda lei, né, chamada lei universal, é o seguinte: faça as coisas, age de tal forma que o exemplo, né, a máxima da tua ação, possa se erguer como lei universal. Ou seja, decida por você mesmo, mas a sua ação deve servir de modelo para todo mundo. Você não precisa seguir as regras de alguém ou as regras de um príncipe ou de um governante. Você pode seguir as suas próprias regras, mas as suas regras têm que servir de modelo para todo mundo, tem que servir de exemplo para todo mundo. Tá? Então, essa é a ideia de ética do Kant. Perceba que, para Aristóteles, o equilíbrio, né? Age de maneira equilibrada, sem excesso e sem falta. Já Maquiavel enxerga que a natureza humana é má, então ele não é capaz por si só de atos éticos, né? Ele precisaria sempre do governo de alguém para que o controlasse. Já o Kant defende uma ideia completamente diferente, né? De que o homem é livre, autônomo, mas na verdade não é bem o equilíbrio que faz a gente ser ético ou antiético. O que nos faz ético é a gente seguir essas duas formulações aí racionais, né? Tanto de olhar para o outro como humano, tanto quanto você, e de que você pode fazer qualquer coisa, mas pense, será que a sua ação serve de modelo para todos? Será que essa sua ação que você está fazendo é algo que todo mundo pode fazer, até mesmo para você mesmo? Então perceba que interessante, né? Cada filósofo, dentro de um mesmo espaço, dentro de um mesmo grupo, né, que é a filosofia ocidental, acaba pensando a ética de acordo com o contexto que vive, com a época que vive, com a sociedade que vive, né? Então, é essa a ideia aí que é bom a gente guardar, né? A gente entender. E onde é que acontece essa filosofia ocidental? Vamos lá, lembrar de novo a aula de geografia? Aristóteles, Grécia. Maquiavel, Itália. Kant, Alemanha. Que continente é esse? Se você responder que é Europa, ó, vou falar para o professor de geografia te dar nota 10. Porque é justamente aí, na Europa, que se constrói as bases da filosofia ocidental. E é bom a gente entender, né, como eu estava falando para vocês, diferentes filósofos em diferentes épocas, eles vão desenvolver esse, esse conjunto de fundamentos do pensamento ético da filosofia ocidental. Tem hora que concordam, tem hora que discordam, mas todos esses pensamentos formam, então, a filosofia ocidental. Mas é bom a gente pensar numa coisa. Nós, normalmente, estudaremos, né, em filosofia a chamada tradição ocidental, né, a filosofia ocidental. Mas será que é só no Ocidente que se fez filosofia? Será que existe uma filosofia africana? Será que existe uma filosofia oriental? E no nosso continente, América Latina, no nosso país, será que existe uma filosofia brasileira? Pensa um pouquinho. Será que só na Europa os homens conseguiram pensar de maneira racional sobre o comportamento humano, sobre os valores, sobre os princípios? Só que não, né? Se você parou aí e pensou, poxa, não, outros lugares também produziram filosofias, você tá perfeito, você pensou corretamente. E é justamente isso, tá? A gente tem aí uma lista de filósofos africanos, né? Vou falar só do último aqui,
que é um filósofo que tem sido muito lido, né, um filósofo africano que tem sido muito lido nos últimos tempos, que é Akili Mbembe, né, acho que a pronúncia correta é essa, de Camarões. Ele fala sobre necropolítica, ou seja, quando a política é utilizada como arte de matar. Ó, interessante, você pode pegar os vários eventos mundiais onde a política foi construída como arma de guerra, né? Como o fascismo, nazismo, o colonialismo, que são políticas extremamente de países extremamente civilizados, mas com atos de barbárie assim absurdos. Se você for lá para o Oriente, você vai ver que muitas das filosofias, eu não coloquei filósofos, mas eu coloquei filosofias orientais, porque é mais fácil para a gente pensar o Oriente como escolas filosóficas ou filosofias orientais, né? Você tem o budismo, que tem uma manifestação religiosa, mas é muito mais uma filosofia de vida, né? Muito mais ligado a como a gente se comporta no mundo diante das dificuldades, diante das coisas. Né? Você tem o taoísmo, confucismo, e tem outras aí, né? Eu coloquei só algumas para que a gente perceba e tenha essa prova concreta de que existe sim uma filosofia oriental. E no Brasil, né, nós temos um panteão, né, uma infinidade de filósofos. Né? Eu peguei alguns antigos, como o professor Lima Vaz, né, um grande escritor, um grande estudioso da ética, né? Tem livros assim muito bacana. Né? Um dos nossos primeiros grandes filósofos, Mário Ferreira dos Santos, né? Que estudou na Europa e depois estudei para o Brasil. Nós temos outros que eu não coloquei, como Miguel Reale, que também constrói todo um pensamento filosófico para o Brasil. Se você pegar alguns dos Aqui está o que eu achei. Só um minutinho aqui, gente. Meu Google resolveu falar no meio da aula. Ah, nós temos uma infinidade de pensadores que procuraram, a partir dos conceitos europeus, compreender a nossa realidade. E, claro, né, a gente podia chamar, falar assim, hoje nós vivemos no Brasil uma época dos filósofos pops, né, dos filósofos populares. Você tem aí Mário Sérgio Cortella, Djamila Ribeiro, Luiz Felipe Pondé, Márcia Tiburi. Olha, a Márcia Tiburi, ela participava de um programa do Sistema Globo de televisão, né? Que é o GNT, um canal direcionado para mulheres. Ela participou durante 5 anos de um programa desse canal da TV por assinatura, né? Um programa chamado Saia Justa, para você ver como, né, os filósofos brasileiros estão aí em, em situações bastante populares. Marilena Chauí, Silvio Galo, Viviane Mosé é outra também que teve participações na TV, Clóvis de Barro, né? E aí tem uma série de pessoas que fazem filosofia no Brasil. Então, quando a gente para e pensa, é legal a gente entender isso e compreender que a gente estuda, principalmente essa filosofia europeia, chamada FIC, né, que caracteriza a filosofia ocidental, mas em outros lugares do mundo existem outras filosofias, outros filósofos, outros pensadores, outros estudiosos, e que procuram compreender cada um dentro do seu espaço geográfico, dentro do seu tempo, ah, o que é o ser humano e como é que ele se comporta e quais os comportamentos seriam os mais éticos, os melhores comportamentos. Ok? Atividade, vocês vão ter 2 momentos, tá? Na questão 1, por exemplo, uma questão de alternativa para que você é, entenda, né, e veja aí se você compreendeu o que é ética, tá bom? Então a ideia dessa pergunta é: o que é ética?
diante daquilo que o professor explicou, das suas leituras, dos vídeos que você assistiu, responda aí quais são as afirmações que são corretas para a definição de ética. E a segunda parte da nossa atividade é justamente você assistir alguns vídeos, pesquisar em sites, né? Mas busque sites confiáveis. Tome cuidado com informações não confiáveis. Como é que eu vou saber se é confiável ou não, professor? Sites confiáveis são sites que citam fontes, citam de onde tirou. Pode usar até a Wikipedia, não há problema. Mas é olhar embaixo, olha lá, tirou da onde essa informação? Se tirou só da própria cabeça, tem problema, né? O ideal é que quem escreveu lá o artigo, escreveu no site, saiba de onde está tirando, para não ficar uma coisa muito furada, tá bom? Também há alguns vídeos aí na sequência, todos os links estarão lá na aula do Classroom, para que você assista e veja, né, resumidamente o que são as várias filosofias que tem para além da Europa. Ok? Então, a questão seguinte. Primeira pergunta aí da sua pesquisa é: procura um filósofo africano e procura saber o que esse camarada fala sobre ética. Segunda pergunta da sua pesquisa é: procura lá uma escola filosófica oriental e veja o que essa escola filosófica fala sobre ética. E, por fim, pesquisar um filósofo brasileiro, né? E ver o que esse filósofo fala sobre ética. Qual é a dica minha como professor? Que você que você pegue um nome. Quando digitar lá no Google para pesquisar, digita um nome. Pega um daqueles nomes da lista que nós vimos aqui, olha só. Aqui, ó, nós temos vários nomes. Pega um nome e pergunta para o Google, ó, o que a Djamila Ribeiro fala sobre ética? O que o budismo fala sobre ética? O que a Kili Bembe fala sobre ética? Tá bom? Fica mais fácil, a sua pesquisa fica um pouco mais direcionada e um pouco mais segura. É isso. Beijão. Se cuidem. Lembre sempre que a gente vai retomar esse conteúdo para que você possa esclarecer suas dúvidas e perguntas, tá bom? Beijo, um abraço, bons estudos para todos.